E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e hoje nós vamos falar de fim do mundo! Não, brincadeira, nós vamos falar só sobre o Exterminador. Terminator com a IA das eras das máquinas chegou e chegou para acabar com o emprego dos desenvolvedores. E para falar sobre esse assunto comigo, temos um dos desenvolvedores aqui do The Geek News. Para falar sobre esse tema, temos o Giliard. E aí, Gili, beleza? Fala, Ricardo. Fala, pessoal. Tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E parece que agora, depois dos dubladores, agora é a vez dos desenvolvedores. É agora que a IA vai ceifar mais um monte de empregos aí, mundo afora, nos próximos anos, hein? Será que o Armagedon chegou, Ricardo? Pois é, pessoal. Eu espero que não, né? Porque eu também brinco de desenvolvedor de vez em quando. E aí, o que nós temos na notícia? Que o CEO do Amazon Web Services prenuncia, ou seja, ele está antecipando o futuro aqui, ó. Ele analisou e acha que a IA vai acabar com os desenvolvedores. Por quê? A IA está pode estar já fazendo codificação pelos desenvolvedores em apenas 2 anos. Ou seja, se você não sabe programar, você provavelmente vai ser um programador. É quase como acontece hoje em dia, né? A maioria dos programadores é tudo na base da gambiarra. Brincadeira! Mas tem o famoso se funcionou, não mexa, né? E aí, as pessoas que fazem programação, elas estão basicamente fazendo o quê? Estão sendo tradutores. Elas estão traduzindo o que você quer para a linguagem da máquina, para a máquina fazer o que você pediu. E aparentemente as inteligências artificiais já estarão prontas para poder traduzir os comandos de qualquer pessoa leiga em uma tradução para a linguagem de máquina para que ela desenvolva um sistema que faz aquilo que as pessoas querem. E os engenheiros da Amazon, e esse engenheiro o CEO da Amazon, né, o Matt Garman, já até falou que não, mas agora os engenheiros de software da Amazon, eles podem ficar tranquilos, porque eles vão ter outras responsabilidades além da programação. E as mudanças, elas não vão ser assim tão bruscas, as pessoas vão ter oportunidade de se capacitar, de se readaptar, mesmo que eles tenham demitido aí 7% da força de trabalho recentemente. Cortou várias centenas de empregos, aliás, da divisão AWS. E enquanto o CFO da Cisco tá confirmando aqui, ó, cortaria 7% da força de trabalho. A Dell também querendo cortar 12.500. Mas você, desenvolvedor, pode ficar tranquilo. As empresas sugaram tudo que tinha de você para poder criar as IAs para agora você ser totalmente substituído por elas. Mas aqui no Brasil a situação é um pouco diferente, né? Como ele mesmo disse, aqui no Brasil a gente vive em uma outra realidade. Olha, Ricardo, as informações é interessante e eu acho que a IA ela promove muitas coisas boas. Na verdade, o meu ponto de vista é que qualquer criação quase do ser humano, em algum momento acaba esbarrando em que existe algo que ela trouxe de ruim. Toda criação que o ser humano faz, sendo boa, no final acaba lá encontrando um problema que ela traz de negativo. Mas enfim. Exatamente. Esse problema são os seres humanos. As pessoas, elas adoram criar problemas. Então, a IA ela promoveu que, por exemplo, eu queria uma ilustração específica, vou lá, uso um prompt de comando e ela gera imagens muito bonitas e muito
bem elaboradas. Às vezes sai uma coisa ou outra atravessada, mas caramba, foi em 10 segundos ou 2 minutos para fazer aquela imagem, um ser humano ia demorar muito mais tempo. Então Exato. também teve outra questão que, eu quero criar minhas músicas, né? E eu só tenho a letra da música e eu só sei tocar um instrumento e eu preciso de outros 3 instrumentos. A IA chega e vai me ajudar. Então, ela conseguiu suprir esses espaços e tem partes de efeito especial e várias outras coisas. Então, elas vieram para ajudar e facilitar as coisas. Infelizmente existem os cortes de emprego. E agora com os desenvolvedores vai acontecer, e quantos sistemas a gente não vê com falhas de segurança e por aí vai, né? Aí eu pergunto, será que desenvolvido por uma IA, eles teriam essas mesmas falhas de segurança ou não? Eu não sei ao Boa certo. pergunta. Então eu não sei Eu se também não. Então, eu não sei ao certo se a IA ia conseguir fechar essas brechas, porque acaba passando alguma coisa ou outra que já foi corrigida, ou já existe uma forma de evitar, mas aí a pessoa, por não estar atualizada, afinal de contas, ela deve trabalhar 12 ou 14 horas por dia, aí fica difícil se atualizar, né? Então, ela ainda pode estar promovendo esses descuidos. E aí, quando impacta, chega lá o que mesmo? Lembra? Agora foi recentemente, né? No momento de gravação desse episódio, estamos gravando em 29 de agosto, foi o problema lá da CrowdStrike, não foi? Que um monte de voo cancelado por causa de um probleminha impactou o mundo inteiro. Será que com IA isso ia acontecer ou não? Eu não sei. Olha, eu acho que poderia acontecer também. Porém, a IA não conseguiria resolver esse problema. Porque você viu como que foi complicada a solução, que precisava que algum técnico de TI acessasse o Windows no modo de segurança para poder baixar a atualização manualmente ou instalar manualmente a atualização. Se o seu computador não liga, a IA não pode fazer nada por você. Exatamente. Toma essa, exterminador do futuro. É só a gente arrancar os nossos computadores da tomada que você já era. Então, né? E claro, né? De preferência que a IA não rode o Windows, é maravilhoso, né? Tem que rodar a É. base em outro sistema operacional. Em Windows a gente já viu que pode dar um problema muito grande. Fora que pode a Microsoft lançar alguma atualização que vai consumir 100% do seu disco em 24 horas. Exatamente, né? Então, será que a IA desenvolvendo o Windows vai continuar sendo essa porcaria que é o Windows 11 ou ele vai ser melhor? Eu não sei. Mas acho que pior do que o Windows 11 tá, não tem como ficar, né? Só se a IA desenvolveu um novo Windows Vista. Pois é. Mas é bem divertido essas possibilidades sobre IA, porque que nem eu dou aula, eu ensino o básico disso para os meus alunos, né? A gente cria uma continha na Microsoft, uma no Gmail, e aí a gente usa ali o Copilot, aí eles conversam um pouco com o Copilot, aí eu passo um exercício para o Copilot dar uma resposta errada para eles de propósito, aí a gente avalia sobre o delírio da IA, aí eu mostro para eles a IA criando um código, mostro para eles a criação de imagem, aí eu mostro no Google Gemini também. E o Gemini ainda não estava criando imagens por enquanto, pelo menos eu não consegui usar um prompt ali que ele criasse imagens. Mas pelo menos no celular eles conseguem ver que ele fica mais próximo da Siri do que antes. E o pessoal gosta, eles acham super legal, assim, super divertido. Eu falo para eles, gente, hoje em dia, vocês, por enquanto, não precisam ter medo de perder o emprego para IA. Porque vocês já aprenderam que vocês podem conversar com ela, coisa que a maioria das pessoas não sabe, os prompts. Então vocês já estão na frente de pelo menos metade do mercado de trabalho atualmente. Então o emprego de vocês temporariamente está garantido. Mas no futuro, quando todo mundo já souber o básico,
Vocês vão ter que saber o intermediário ou avançado de inteligência artificial para conseguirem se virar, para conseguir criar alguma coisa mais rápido ou mais preciso. E aí, basicamente, os desenvolvedores vão ter que virar tradutores de prompt, né? Você vai ter que saber passar o prompt da melhor maneira possível, da forma mais adequada, para que a IA compreenda e te responda, te traga o resultado mais próximo do desejado. Então, se você não souber, possivelmente a IA pode ter um delírio, e como foi você que deu o prompt, acredito que você vai ser o responsável por isso depois. Não vai ser a IA. A IA só fez aquilo que você pediu, em teoria. Olha, eu já armando a defesa das empresas. Exato. Tá vendo? Eu vou deixar de ser desenvolvedor e você advogado. É uma opção, uma opção. Afinal de contas, o Brasil é cheio de advogado, né? Acho que é o país que mais tem advogado no mundo, né? Vai entrar pra concorrência aí. Mas, por exemplo, uma função que vai ser criada é essa que você citou, Ricardo. Qual é o seu trabalho? Eu crio prompts de comando para IA. Esse é o novo mercado de trabalho. Essa vaga de trabalho vai existir. E vão ter outras coisas que vão surgir. Então, assim, como sempre acontece, o pessoal que acendia as lamparinas lá no poste, quando a noite estava chegando, eles perderam os empregos quando ocorreu a invenção e a utilização da energia elétrica, as lâmpadas, acabou o emprego deles. A parte de dubladores aí, que a gente gravou um podcast e já teve também muita discussão, já tem gente que tá podendo licenciar sua voz para ser usada no filme. Então, você pode licenciar a sua voz e aí você não vai precisar ir até o estúdio. A IA vai usar o que você já tem, o material vai ser treinado e a sua voz vai poder ser vendida para o mundo inteiro. Os desenvolvedores que escreviam apenas códigos, eu não sei o que eles vão fazer, tá? Mas eu vou descobrir em algum momento para contar para vocês o que eles poderão fazer. Mas óbvio, eles vão poder criar novas ideias, outros produtos, mas assim, escrever código, isso daí vai ser coisa do passado, sem sombra de dúvida. Enquanto os robôs estiverem caros, os meninos que desenvolvem código, eles podem ser os moços de TI, que ajuda a carregar a mesa de uma sala para outra, ajuda a carregar a carteira de uma sala para outra. Ou aquela vaga de emprego, né, que foi de um mercado, não vou falar o nome, né, que é assistente de TI, tinha que servir café, ajudar no fechamento do caixa e ainda fazer coisas relacionadas a TI de verdade, que é você dar o suporte aos usuários, trocar uma peça aqui e ali do computador enquanto você tá servindo um cafezinho, né? Perfeito, isso, ó. Muito bom, tá vendo? Emprego vai ter. Mas a gente vê aí tanto engenheiro, tanto enfermeiro, tanto advogado que tem a formação nessa área. E aí a gente viu, principalmente durante a pandemia, trabalhando como motorista de aplicativo, né? Então acho que a crise está chegando agora para o setor de TI também, com as IA facilitando tanto a vida do usuário que o desenvolvedor não vai ter que se preocupar mais tanto com as cagadas que o usuário faz e com as gambiarras que temos que fazer para o nosso código funcionar. Então não vai precisar pensar em tanta coisa que o usuário vai fazer. Isso é muito importante, porque o que eu já tive que desenvolver, de escrever código só para evitar o usuário fazer algo que está fora do script, sabe? Era aquele momento que chega, mas era só ele preencher as informações aqui e apertar esse botão, mas não, ele tem que fazer um monte de coisa na tela, aí você começa. Então aqui, se ele clicar, não faz nada, aí você começa a colocar aqueles bloqueios para que só aquele pedacinho que você quer o usuário mexer, porque senão ele tá quebrando o sistema inteiro. Que horror. Mas a TI sempre foi um processo de evolução
E temos, desde o início da globalização, pelo menos a fala, né, de que a tecnologia vai aumentar, vai evoluir e nós vamos ter mais tempo para ficar em casa, para curtir com a nossa família, para praticar nossos hobbies. E isso vem lá da década de 80, já passou 90, 2000, 2010, 2020. Estamos aí chegando aos 40 anos de evolução da tecnologia. E quem hoje não tem mais tempo para ficar em casa do que tinha-se há 20 anos atrás? Acho que ninguém, né? Acho que o discurso da globalização não está condizendo muito com a realidade que nós estamos enfrentando. Mas pode ser que um dia essa realidade mude realmente. Imagina se todo mundo tiver que virar programador de prompt de IA, eu acho que vai dar uma relaxada um pouco, pelo menos nos neurônios. Vamos ter que estudar mais semântica e menos programação. Também acho, concordo com você, Ricardo. E essa parte aí que falam que as pessoas vão ter mais tempo, isso pra mim é uma mentira. Aí pelo menos 40 anos é uma mentira, porque na verdade as pessoas estão tendo cada vez menos tempo. Se for olhar bem ali, um setor da população, elas estão tendo cada vez menos tempo porque tá ficando tudo muito caro para sobreviver. A sobrevivência das pessoas, de um grupo de pessoas, tá ficando difícil. Mas essa daí não diria que é culpa da tecnologia, diria que na verdade a culpa é de certos seres humanos aí que tomam medidas econômicas complicadas, sabe? Fazendo umas loucuras, mas isso daí é tema para outro vídeo. Então, acho que é por aí. Eu, como um desenvolvedor que possivelmente vou ser afetado logo mais, eu não estou reclamando. Muito pelo contrário, a evolução é necessária para melhores ferramentas, para melhor desenvolvimento, para melhor segurança dos aplicativos, dos sistemas. Então, eu não estou reclamando e não estou pedindo para o governo salvar o meu emprego. Muito pelo contrário, eu espero que o governo não se intrometa nisso. Deixa a coisas acontecerem e seguirem adiante, porque é necessário sim a evolução e a melhoria das coisas. Imagina lá no passado, né, na agricultura, que tinha que vir as pessoas, na maioria dos casos, ter que ficar recolhendo as frutas com a mão. Tornaria muito caro. Hoje elas estão aí, as frutas, e estão mais baratas porque foi tudo automatizado. Então penso dessa forma, que esse é um caminho que tem que ser percorrido e espero que os problemas que apareçam a gente consiga solucionar da melhor forma possível. Essa aí é a minha visão, Ricardo. Valeu aí, valeu pessoal, obrigado e até a próxima. Abraço. Valeu, Gili, muito obrigado. Obrigado aí pela opinião. E é isso aí, pessoal. A tecnologia, ela tá sempre evoluindo. A gente começou ali com cartão de papel furado, disquete, fita, disquete, CD, DVD, Blu-ray, pendrive, a nuvem. Imagina se os produtores de disquete não tivessem evoluído junto, o pessoal dos CDs não tivesse evoluído junto com a nuvem. A gente já tá até hoje carregando peso aí para carregar nossos dados. A nuvem tá aí, começou sumindo arquivos de gente quando as primeiras nuvens apareceram. Hoje em dia parece que já não some mais, muito pelo contrário, aparecem arquivos que as pessoas já tinham excluído no passado, mas daí também é tema para um outro podcast. Precisamos mesmo que a tecnologia evolua e precisamos que as pessoas tenham a capacidade de acompanhar essa evolução. Esse eu acho que é o maior desafio que a evolução tecnológica traz e as sociedades enfrentam. A dificuldade das pessoas de acompanharem essa evolução. Por exemplo, se você está ouvindo esse podcast por qualquer motivo que seja, tenha certeza que você faz parte de um grupo muito, muito, muito seleto dos que têm interesse no assunto de tecnologia, de inteligência artificial. Você deve fazer parte talvez de 5% da população global, porque muita gente já só ouviu falar, nunca foi atrás, não sabe nem o que está se passando. Então,
Não podemos, nós que somos da área, que entendemos, que temos curiosidade, que buscamos conhecimento sobre tecnologia, tirar nossa realidade como parâmetro. Porque nós somos uma exceção muito específica mesmo da grande massa, da população geral. Se você passar ali no metrô Sé, sexta-feira, 6 horas da tarde, eu acho que você não encontra 500 pessoas que tenham essa preocupação, que saibam debater sobre esse assunto com você. Então, tenha boa sorte, aprenda, pesquise e, se você tiver oportunidade, oriente pessoas, dê dicas, ensina elas a usar uma inteligência artificial aí, o Copilot, o Gemini, que são gratuitos. Ensina elas a usar um prompt para elas aprenderem no que a IA pode ajudá-las. E aí as pessoas, se gostarem, vão ter a curiosidade e automaticamente elas vão desenvolver essa curiosidade e vão entrar aí para o nosso grupinho minoritário dos interessados por tecnologia.